Amigas e amigos, é flagrante o desespero dos boquerrotos da Operação Lava Jato e do Grupo Globo com este tiro que a outra facção do golpe, com esse decreto do indulto do presidente golpista Michel Temer, deu na bandeira única deles, essa tecla única, esse samba de uma nota só. É porque é o meio de vida deles. É nesta bandeira que eles se apegam, essa falsa bandeira aí do combate à corrupção, né? É nesta bandeira que eles se apegam para fazer as sujeiras das suas politicagens. É que eles encontraram no seu oponente alguém à altura, né, que sabe fazer o jogo, sabe jogar e que também não tem escrúpulos para jogar. Diferente, bem diferente, né, do que fizeram, né, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Essa gente joga, né, o jogo é assim, vamos jogar assim. Não tem escrúpulos, não tem princípios. É evidente que essa grita que eles levantaram aí não tem o menor fundamento, dizendo que é um ataque à Operação Lava Jato. Não faz sentido. Tem um colunista do jornal Folha de São Paulo, eu não anotei o nome dele aqui, mas ele levanta esta lebre de maneira muito interessante, que ele diz que ele chama os corruptos, que na verdade são os sequestrados da Operação Lava Jato para fazer delação premiada, são as moedas de troca aí da indústria da maracutaia, a indústria da delação premiada, né, que ele diz que essa turma fez acordo com a Lava Jato porque teve a chance de se livrar da cadeia imediatamente, não com a promessa de um alívio no futuro. Né? É isso, os corruptos todos estão soltos, como dizia a presidenta Dilma, né, na campanha eleitoral de 2014, todos soltos. Né? Agora, tem os presos políticos nas masmorras do Sérgio Moro, né? Isso, moeda de troca lá para a indústria da delação premiada. Né? É evidente que esta guerra, né, apenas começou. Né? O presidente golpista Michel Temer já anunciou que ele não desistiu da ideia. Tem um despacho aí da agência Reuters, que a mídia até agora não deu destaque, que é uma entrevista com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, que ele diz que o presidente Michel Temer, presidente golpista, pediu para ele rever a situação, ou seja, refazer o decreto. Né? Trocando em miúdos, foi isso que ele disse. E do outro lado também tem aí a turma que vai fazendo o jogo, né, um jogo da outra facção. Tem uma coluna, por exemplo, da Lilian Vitfib na revista Veja, no site da revista Veja, melhor dizendo, né, que foi exaltada pelo Deltan Dallagnol no seu perfil no Facebook, que ela diz aqui que não foi um decreto, né, era um deboche, era o governo dando uma banana para todos os brasileiros. É isso, né, falando em nome de todos os brasileiros. Quem deu procuração para ela? Quem elegeu ela? Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, né, Globo e etc. Né? Quem deu este direito para ela falar em nome dos brasileiros? Vai para frente, que ela diz: para melhorar o meu, o seu, o nosso Réveillon, vejo também que o assunto voltará a ser examinado pelo mesmo Supremo em fevereiro. Nome do relator, Luiz Roberto Barroso. Antes assim, é um alívio para eles, o Luiz Roberto Barroso, esse aí pastor desta seita de fariseus, de hipócritas que usa muito aí, né, essa dicotomia do bem contra o mal, usando a lógica dos evangélicos, né, da pregação bíblica, né, de maneira torpe, de maneira espúria. Né, os evangélicos, os verdadeiros religiosos, certamente não compactuam com isso. Mas esse é um pregador dessa seita de fariseus, de malandros. A própria Raquel Dodge aderiu a esta pregação. Né, na peça tem lá adjetivos, né, como arbitrário, inconstitucional, indiscriminado, né, dizendo que o decreto de indulto faz o crime compensar, a Lava Jato está sendo colocada em risco, assim como todo o sistema de responsabilização criminal. Não é à toa que ela foi elogiada pelo Rodrigo Janot, aquele parlapatão do Grupo Globo também, que antecedeu a Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. É lógico que isso tem três dimensões que precisam ser analisadas. Né? Essas duas facções, essa guerra, né, a virulência, chama atenção, é uma coisa impressionante. A virulência de parte a parte. Né? E a virulência das duas partes contra o ex-presidente Lula. Né? Que é a ideia Lula, né? Tudo que o Lula representa. Nesse sentido, eu quero abrir aqui um pequeno parênteses para chamar a atenção dessa entrevista do Marcelo Freixo, que está no jornal Folha de São Paulo. Uma entrevista editada às pressas, com erros claros de digitação, de edição. Eu não sei por que esta pressa, mas ele ataca o Lula, dizendo que o Lula foi empurrado pela conjuntura. Né? Ele radicalizou, mas ele está sendo empurrado pela conjuntura para uma postura de enfrentamento, mas se estivesse a seu alcance, faria todos os acordos que sempre fez.
Ele não leva em consideração a conjuntura, a correlação de força, estrutura social, etc. Essas questões elementares que precisam pesar na hora de se fazer análise política. Mas ele vai mais adiante, que diz que a gente vive um momento de reconstrução. Qual a esquerda a sociedade vai enxergar? Porque precisa enxergar o diferente. Não sei se esse é o momento de unificar todo mundo, não. Até porque a direita também está muito fragmentada. Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles. Falta aí uma questão essencial: golpe. Nós estamos num regime golpista. Não é eleição que se conta numa hora dessa. Essa é a diferença em quem pensa de maneira artificial e quem pensa de maneira mais ampla, né? A frente ampla, a necessidade de se enfrentar o golpe, a denúncia do golpe, coisa que ele passa ao largo. Fecha parênteses, volta à questão, né? Porque a questão aí das 3 dimensões, né? O ataque ao Lula. Não à toa que tem 2 editoriais hoje, né, de ataque ao Lula. Um na Folha de São Paulo, que trata aqui da questão da privataria, dizendo que a privataria é necessária, né, diante do colapso orçamentário. O discurso, né, dos neoliberais mais agressivos usa inclusive esse adjetivo, Leviatã. O Estado é tratado pelos neoliberais mais agressivos como Leviatã, como se fosse o diabo, Satanás contra o povo e tal, né, que a Folha comenta aqui a repulsa. Nessa pesquisa que saiu aí, o povo repudiando a privataria, né? Que sabe, o povo percebe que é a privataria. Diz que a venda das estatais cai conforme crescem, a repulsa à venda de estatais cai conforme crescem a escolaridade e a renda dos entrevistados, num sinal de que o acesso à informação importa. Aqui não é acesso à informação. Quem tem acesso à escola, a escolaridade mais elevada, é questão de classe, são os ricos. Os mais abastados, podemos dizer assim. Não tem nada a ver com a informação, porque a informação verdadeira certamente teria outro resultado, né? O povo tem a percepção, mas se tivesse a informação do que é a privataria, do que foi a privataria e da privataria que eles estão defendendo, certamente a coisa viraria de pernas para o ar, né? O Estadão também faz um editorial nesta linha, no caso aqui a Petrobras, né, falando aqui que essa gestão desse neoliberal radical, agressivo, Pedro Parente, já falei muito dele aqui, corrupto, velho, né, velho no sentido de estar aí servindo os governos de direita desde o fim do regime militar, né. As cifras que eles apontam aqui são gigantescas, não dá para citar todas aqui, mas diz aqui que já chega a 17 bilhões a receita oferida pela Petrobras com a venda de ativos, com a privataria. Vai vendendo pedaços, vende aqui um pedaço do pré-sal, um pedaço disso, um pedaço daquilo. Né? Prestem atenção na cifra: 17 bilhões de dólares. Né? E vai mais, que eles pretendem. É isso, né? A Operação Lava Jato foi criada para quê? O golpe foi dado para quê? Comentei aqui o papel da Petrobras várias vezes na economia brasileira, o sentido de tudo isso. E não para por aí, né? Tem aí essa história da Infraero, né, que o governo diz que pretende levantar 7 bilhões de reais com a venda de fatias da Embraer. Ao mesmo tempo, o Michel Temer, o presidente golpista, sancionou aí a tal da lei do Repetro, essa que na prática dá isenção fiscal às petroleiras, né, às petrolíferas, até 2040. Olha aí a lógica de tudo isso, o sentido de tudo isso. Que o jornal Estado de São Paulo, tanto o jornal Estado de São Paulo quanto o jornal Folha de São Paulo, fala aí isso aqui são heranças do lulopetismo, né? Foi o PT, deixou essa situação, né? O PT, né? Não considera aí o espectro, né? Não é só o PT. O PT às vezes comete esse erro mesmo, né? Foi a gestão petista, foi o PT que fez, foi as circunstâncias, foram as alianças, as composições, né, a direção política que foi dada e etc. Né? Agora, a presidenta Dilma Rousseff também comentou isso de maneira espetacular numa entrevista que ela deu aí na TV 247, né, que ela falou aqui que esta tentativa de tirar o Lula da disputa do Planalto em 2018 é para vender o pré-sal, privatizar a Eletrobras mais rápido, acabar com a Previdência e fazer as reformas neoliberais. Claro, as 3 dimensões que eu falei aqui. O Lula tem que sair de circulação. Não é o Lula, a ideia é Lula, tudo que circunda o Lula, né? Agora, o Merval Pereira, ele mata a charada na coluna dele hoje. Importantíssimo que é o que ele disse. Ele disse que primeiro ele elogia a Carmen Lúcia nessa negociata que eles fizeram aí, né, nesse caso aí do indulto, né, a facção do Grupo Globo com os boquirrotos da Operação Lava Jato.
E aí ele faz aqui revelações que chamam a atenção, que ele diz aqui que ao indulto natalino se somará a provável condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, claro. Alguém tem dúvidas que isso aqui é carta marcada? Que pode gerar a determinação de cumprimento imediato da pena em regime fechado. Aí, mas a gente diz, o caso pode chegar ao Supremo ainda em janeiro, caso o Superior Tribunal de Justiça negue em habeas corpus, demandando da presidente uma decisão mesmo antes do fim do recesso. Circula em Brasília a informação de que a ministra Carmen Lúcia já revelou em conversas reservadas que considerar um habeas corpus se a defesa de Lula chegar ao STF. Isso aqui é para pressionar Carmen Lúcia. Para dizer, olha, estamos de olho em você. Prossegue ele aqui. Ela não comentou diretamente, mas o site O Antagonista, olha o antagonista aqui, os corruptos do antagonista. Olha aqui até onde chega a coisa. Essa gente não vale nada. Não vale nada. O antagonista que divulgou essa versão garantiu que defende o direito de liberdade de expressão, não sei o que ele quis dizer com isso aqui, misturou as coisas, usando aqui o antagonista. Que o antagonista soube que a Carmen Lúcia pode conceder o habeas corpus para o Lula, para a defesa do Lula. Olha até onde vai a sujeira dessa gente, como essa gente é suja, corrupta. Aí diz aqui que a presidente do Supremo não poderia desmentir ou confirmar a informação, pois estaria adiantando uma decisão, mas não é improvável que evite a prisão imediata de Lula, embora possa provocar reações negativas na opinião pública. Olha aí, opinião pública. Carmen Lúcia foi um dos votos favoráveis à permissão de prisão após condenação em segunda instância, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Mas sua atitude teria explicação na prudência, como alegou o juiz Sérgio Moro ao condenar o Lula, que o Sérgio Moro disse preciso... jogou, enfim, para a segunda instância. Tem duas condenações, aí justificaria a prisão. Esse é o jogo deles. É importante prestar atenção no que disse aqui o Merval Pereira. Diz que a ministra a Carmen Lúcia, pode inclusive transformar a prisão em prisão domiciliar. É isso, né? As três dimensões. Registrar esse ponto que é muito importante. O Estadão faz outro editorial, atacando aqui, ele diz que a triste herança do lulopetismo, que ele fala aqui da volta da miséria, da pobreza, de tudo isso, Os números são assustadores, números do Banco Mundial, números de outras fontes do IBGE, E vai citando aqui os índices de pobreza, da miséria que volta no país e tal. E ataca o quê? Quem é o culpado por tudo isso? O lulopetismo. Diz que esse cenário contrasta brutalmente com a situação verificada entre 2004 e 2014, a era de ouro do lulopetismo. Nesse período, o número de pessoas que deixaram de ser consideradas pobres no país caiu em média cerca de 10% ao ano. Foi o suficiente para que os petistas se jactassem da façanha de ter tirado 36 milhões a 40 milhões de brasileiros da miséria. Os números variam conforme o palanque. O ataque aqui ao Lula diz aqui que milhões de brasileiros deixaram a linha de pobreza exclusivamente em razão do Bolsa Família. Mentira, mentira. Tem um salário mínimo, tem um emprego, o índice de emprego, o Brasil gozando de pleno emprego naquele período. Vai para o racismo, diz que isso aqui foi quem mais se beneficiou do Bolsa Família, ficou pendurado aí no estado, é o norte ou o nordeste. A velha história do racismo que eu falo aqui, isso é racismo. É racismo, claro que é racismo. É aquela história do Dom Helder Câmara, que ele falava se isso era assistencialismo ou não era assistencialismo, quando ele distribuía comida para os pobres. Ele dizia, gente, vamos encher a barriga desse povo, depois a gente discute com a barriga cheia se é assistencialismo ou não é assistencialismo. Uma coisa óbvia, mas a elite brasileira, a direita brasileira, não está nem aí, o povo que morra de fome. Não quer saber de nada disso. E outras coisas mais, outras políticas públicas, aí não é só o Bolsa Família, evidentemente, políticas de habitação, de acesso à escola, à faculdade, enfim, à saúde, investimentos em saúde, alimentação do povo, um Bolsa Saúde obrigava as crianças a irem para a escola, enfim, uma série de políticas públicas. O Estadão aqui está fazendo claramente pregação ideológica e, evidentemente, defendendo a ideologia dos golpistas. Mas aí ele diz aqui, finalizando, diz que para esta turma, tanto o impeachment de Dilma, essa turma somos nós, o povo, os militantes de esquerda que combate os golpistas, essa direita corrupta, para essa turma, nós,
Tanto o impeachment de Dilma como os processos judiciais contra Lula resultam de uma conspiração do grande capital para impedir a continuidade da ascensão dos pobres. Isso aqui é uma simplificação, provocação, né, coisa para enganar incauto, né, uma formulação idiota. Né. É lógico que foi um golpe contra Dilma, não foi um golpe do grande capital, como o Estadão aqui ensinou, foi um golpe da geopolítica, dos interesses estratégicos da elite brasileira, da direita brasileira, associado aos grandes interesses das petroleiras, do sistema financeiro, do mundo financeiro. É muito mais do que isso aqui. Mas que foi um golpe, né, um golpe a serviço dos interesses do capital, claro que foi, de reprodução do capital, meter a mão no patrimônio público brasileiro, nas estatais, no orçamento público, nos recursos da Previdência, etc, etc. Isso é evidente que foi. Tampar o sol com a peneira. Mas enfim, é isso aí, né? Eu encerro aqui me despedindo, desejando a todos um feliz 2018. Vou dar um tempinho aqui, alguns dias, mas logo estarei de volta. Feliz 2018, um abraço a todos. Obrigado aí pela atenção. Divulgue outro lado da notícia e em breve a gente estará de volta. Até!